Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1 hoje, certo? Mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis e caneta e o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Hoje nossa aula vai ser de resolução de exercícios sobre a matéria estudada na aula passada. Então é importante que vocês tenham assistido, vocês tenham compreendido as nossas aulas passadas, que são as aulas de fração. Todas as questões que serão trabalhadas são as questões do livro de vocês, ok? Primeira questão da página 127. Observe as figuras abaixo e escreva as frações correspondentes às partes coloridas. Como a gente vai escrever uma fração? Primeiro, o denominador vai ser a quantidade total de espaços que eu tenho. Então, no item A, eu tenho 6 espaços, então o denominador é 6. E eu tenho 4 espaços pintados, então o meu numerador é 4. Então a fração no item A é 4 sextos, 4 sobre 6. No item B eu tenho 4 espaços, então o denominador é 4. E eu tenho 3 partes pintadas, então o numerador é 3. Então a resposta é 3 quartos. No item C, eu tenho 8 espaços e tenho somente 3 pintados, então eu tenho 3 oitavos. E no item D, eu tenho 4 espaços e somente 1 pintado, então eu tenho 1 quarto. Eu vou aqui escrever as respostas para que vocês possam aí, quem não conseguiu acompanhar o raciocínio, entender. Nessa primeira questão, no item A, eu vou ter 6 espaços, então o denominador é 6. E eu tenho 4 espaços pintados, então o numerador é 4. 4 sextos. No item B, eu tenho 4 espaços no total e tenho 3 espaços pintados. Então, a representação é 3 quartos. No item C, eu tenho 8 espaços e tenho 3 pintados. Então, a resposta é 3 oitavos. No item D, eu tenho 4 espaços e somente 1 pintado. Então, é 1 quarto. Então, item A, 4 sextos. No item B, 3 quartos. No item C, 3 oitavos. E no item D, 1 quarto. Agora vamos dar continuidade com a quinta questão da página 127. Um cesto de uma pizza custa R$3. Quanto vai custar 3 cestos da pizza? Quanto vai custar 5 cestos da pizza? E quanto vai custar a pizza toda, certo? Então, quer saber se uma pizza é R$3, quanto vai custar 3 cestos, 5 cestos e a pizza toda, certo? Se um cesto da pizza custa R$3. Como é que a gente vai resolver essa questão? Vamos por partes. O primeiro passo é anotar os dados que a questão nos deu. Que nesse caso, essa questão falou pra gente que um cesto custa R$3. Um cesto dessa pizza é R$6. O que é que significa isso? Que se eu dividir a minha pizza em 6 pedaços, um pedaço vai custar R$3. Então, se eu tenho um pedaço custa R$3. Isso aqui que significa? Então, 6 pedaços vai custar X. Isso aqui é uma regra de 3. Aí eu vou multiplicar na forma cruzada. 6 vezes 3, X vezes 1. X vezes 1, X. 6 vezes 3, 18.
Então, um pedaço de pizza custa R$3 e 6 pedaços vai custar R$18. Isso aqui é só para a gente entender o que é que significa isso, um sexto. Isso significa que se eu pegar a minha pizza e dividir em 6 pedaços, um pedaço vai custar R$3. E se eu fizer aqui a regra de 3, eu descubro quanto vai custar 6 pedaços, certo? Agora, no nosso item B, aqui é só para a gente entender, certo? Agora nós vamos fazer o item A. O nosso item A está perguntando quanto vai custar 3 cestos. O que é que significa isso? Está perguntando quanto é que vai custar 3 pedaços dessa pizza, que eu dividi em 6. Quanto é que vai custar? Então, eu vou ter que lembrar dessa mesma relação. Eu sei que um pedaço custa R$3. Então, 3 pedaços vai custar X. Isso é uma regra de 3. Eu vou multiplicar na forma cruzada. 3 vezes 3, 1 vezes X. 1 vezes X, X. 3 vezes 3, 9. Então, 3 cestos da pizza vai custar R$9. Agora, vamos fazer o item B. O nosso item B. O B quer saber quanto é que vai custar 5 cestos da pizza. O que é que significa? Quer saber quanto vai custar 5 pedaços dos 6 pedaços que tem na pizza. Vou lembrar da mesma relação. Um pedaço, vou deixar o P representando o pedaço, tá? Para não escrever pedaço. Um pedaço custa R$3. Então, 5 pedaços vai custar X. Faça a multiplicação cruzada. 5 vezes 3, 1 vezes X. X é igual a 15. Então, 5 pedaços de 6 eu vou ter que pagar R$15. Agora, o nosso item C e último dessa questão, que pergunta o seguinte: quanto é que eu vou ter que pagar na pizza toda? Eu vou ter que lembrar, é um sexto. Então, a pizza toda tem quantos pedaços? 6. Então, quer saber quanto eu vou pagar se eu quiser 6 pedaços de 6? Vou lembrar da mesma relação. Um pedaço custa R$3. Então, 6 pedaços vai custar X. Faça a multiplicação cruzada. 1 vezes X, 6 vezes 3. 1 vezes X, X. 6 vezes 3, 18. Então, a pizza toda custa R$18. Então, assim, a gente aprende a relacionar a fração, os resultados, o que é importante que vocês tenham essa noção, consigam representar dessa forma. Agora, vamos dar continuidade, que é a questão 23 da página 136, certo? Transforme todos os números mistos em frações impróprias, certo? Nessa questão aí, eu vou fazer o item A, o item B e o item C. E vocês em casa vão fazer o item D, E e F. O que é que a questão quer? Que a gente transforme esses números mistos em frações, certo? Em frações impróprias. Vamos lá. Vamos só escrever aqui só falar. No item A, a gente tem 5, 2/3. No item B, a gente tem 5, 1/4. E no item C, a gente tem 3 décimos. Como a gente vai transformar esses números mistos em frações impróprias? Vamos lá. Então, questão 23, item A. No item A, eu tenho 5,
2/3. Como é que eu vou transformar isso em uma fração? Tem que ter assistido nossa aula sobre números mistos, aonde eu ensino. A gente vai fazer o seguinte, sempre vai ser 5 vezes 3 mais 2. Então, eu vou ter 5 vezes 3 mais 2. Isso vai ser nosso numerador. E o denominador é o mesmo daqui, 3. Aí eu vou fazer a operação aqui em cima. Eu tenho uma multiplicação e uma soma. Primeiro eu respondo a multiplicação. 5 vezes 3, 15. E repito mais 2. 15 mais 2, 17. Então, a fração imprópria desse número misto é 17/3. Eu tenho que lembrar, é a parte inteira vezes o denominador mais o numerador. E o denominador sempre vai ser igual ao do número misto. Vamos agora fazer o item B. No item B, eu tenho 5, 1/4. Vou fazer a mesma coisa. 5 vezes 4 mais 1. Então, vai ser 5 vezes 4 mais 1. E o denominador vai ser o mesmo daqui, 4. Primeiro, eu resolvo a multiplicação. 5 vezes 4, 20. E repito o mais 1. 20 mais 1. 20 mais 1, 21/4. Agora eu vou fazer o item C, aonde eu tenho o número misto 3/3. Deixa eu ajeitar aqui. 3/3. Vou fazer a mesma coisa. 3 vezes 10 mais 3. Então, vai ficar 3 vezes 10 mais 3. E o denominador é o mesmo do número misto, 10. 3 vezes 10, 30. E repito o mais 3. 30 mais 3, 33/10. Então, aí está o item A, B e C, e com esse mesmo raciocínio, eu quero que vocês façam o item D, E e F. Agora, vamos dar continuidade à nossa aula. Que é agora a questão 30 da página 139, perdão aí pelo enunciado que está errado, está dizendo que é a página 168, questão 8, mas não é. É a página 139, questão 30, certo? Obtenha a forma irredutível das seguintes frações. Eu irei resolver o item A e o item B. E em casa, vocês vão resolver o C, o D e o E, certo? Essa questão quer que a gente simplifique as nossas frações até que não dê mais para simplificar. A gente deixa ela na forma irredutível, não podendo ser mais reduzido. Vamos lá ver como a gente faria. Então, é a questão 30, eu vou até colocar aqui para quem... Página 139, questão 30. Item A. No item A, a gente tem a fração 150/210. A gente precisa simplificar essas frações. Então, a gente precisa... lembrem que uma fração eu só posso dividir em cima pelo mesmo número que eu dividi embaixo. Eu nunca posso usar divisores diferentes para simplificar. Então, eu preciso descobrir qual é o divisor em comum entre o 150 e o 210. Eu percebo que tanto 150 como 210 termina em 0. Então, todos dois são pares. Se eles são pares, são divisíveis por 2. Então, o 2 é o divisor em comum. Então, o 150 é divisível por 2. 150 é divisível por 2 e o 210 também é divisível por 2.
150 dividido por 2 vai dar 75. 210 dividido por 2 vai dar 105. Agora nós temos que ver se tem ainda algum divisor em comum. O 75 e o 105 terminam em 5. Logo, todos dois são divisíveis por 5. Então, eu posso dividir o 75 por 5 e posso dividir o 105 por 5. 75 dividido por 5 vai ser igual a 15. E 105 dividido por 5 vai ser igual a 21. O 15 e o 21 não tem nenhum divisor em comum, então eu encerrei a minha simplificação. Agora eu quero que vocês observem bem o seguinte: tem outra forma de resolver essa mesma simplificação e chegar mais rápido no resultado. Como seria? Eu tinha aqui meu 150 sobre 210. Só que agora o que é que vai acontecer? Eu estou vendo que o 150 e o 210 terminam em 0. Se eles terminam em 0 é porque são divisíveis por 10. Então, ao invés de usar o 2, eu vou dividir diretamente por 10, que é outro divisor em comum que eles têm. 150 dividido por 10 é 15 e 210 dividido por 10 é 21. Então, eu posso tanto fazer dessa forma, utilizando divisores menores, ou dessa forma, logo utilizando divisores maiores. De qualquer forma, eu vou obter o mesmo resultado, certo? Vou obter o mesmo resultado. Agora, eu vou fazer o item B. No nosso item B, eu tenho 175 sobre 245. Tanto o numerador como o denominador terminam em 5. Então, todos dois são divisíveis por 5. Vou colocar esse igual mais para frente. 175 dividido por 5 vai dar 35. E 245 dividido por 5 vai dar 49. E assim eu simplifiquei a nossa fração. Será que ainda tem algum divisor em comum? Tem o 7. Tanto 35 como 49 são divisíveis por 7. Então, 35 dividido por 7 e 49 dividido por 7. 35 dividido por 7 vai ser igual a 5. E 49 dividido por 7 vai ser igual a 7. Agora eu obtive a fração irredutível, que não tem como mais ser divisível, certo? Aí, da mesma forma da outra, a gente pode fazer outro jeito. Como assim? Eu pegaria de novo 175 sobre 245 e posso simplificar de outra forma. Como assim? De vez de utilizar inicialmente o 5, eu vou utilizar um divisor maior. Eu sei que tanto 175 como 245 é divisível por 35. E vou dividir direto. 175 dividido por 5 vai ser igual... 175 dividido por 35 vai ser igual a 5. E 245 dividido por 35 vai ser igual a 7. Então, tanto faz eu utilizar divisores menores como divisores maiores, eu vou obter o mesmo resultado. Agora, vamos dar continuidade lá no nosso slide. E agora nós iremos fazer a página 168, questão 8. Eu troquei os enunciados e as imagens, mas essa daí é a página 168, questão 8, certo? Que pede para a gente calcular o valor dessa expressão aí. A gente vai ter que utilizar vários cálculos relacionados a expressões que a gente estudou nas nossas aulas anteriores. Vamos lá colocá-las em prática.
Inicialmente eu vou aqui só colocar a página, já que lá no enunciado está incorreto, certo? É a página 168, questão 8, que a gente tem a seguinte expressão numérica. Vou fazer aqui mais em cima, só para poder dar espaço para fazer tudo, certo? Todos os cálculos. Essa é a expressão numérica. Como a gente vai resolvê-la, certo? A gente vai resolvê-la da seguinte forma. Inicialmente, vamos ter que lembrar das características de uma expressão numérica. Primeiro, eu tenho que resolver o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes. Também tenho que lembrar que primeiro resolve multiplicação, depois adição, lembrar desses aspectos que já foram estudados. Então, inicialmente, a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou repetir o colchete, vou repetir o 3/4 e o sinal de multiplicação. Me deparei com parênteses. Eu tenho uma subtração. O que é a primeira coisa que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que aqui embaixo do 2 tem um 1. Então, eu tenho a subtração de duas frações. 2 sobre 1 menos 3 sobre 4. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou ter que lembrar, para facilitar meu cálculo, que quando eu tenho os denominadores 1 e 4, o denominador, eu não preciso fazer MMC, porque o denominador final vai ser igual ao número diferente do 1, nesse caso 4. Sempre que eu tenho duas frações, onde uma delas, o denominador é 1, eu não preciso fazer MMC, porque o resultado do MMC, se eu fizer, sempre vai ser o outro valor, nesse caso, o 4. Depois disso, eu aplico normalmente lá os nossos cálculos de subtração, que vai ser 4 dividido para 1, 4. 4 vezes 2, 8. Sinal de menos. Agora com a outra fração, 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 3, 3. Pronto, aí depois eu volto para terminar de resolver. Coloco o sinal de dividir, repete o colchete, o 3/5, o sinal de multiplicação e para quando encontrar um parêntese. Aqui eu tenho a mesma coisa. Embaixo do 4, eu tenho um 1. Sempre que eu tiver duas frações onde um dos denominadores é 1, eu não preciso fazer MMC, porque o resultado do MMC sempre vai ser o outro valor diferente de 1, que nesse caso, o 2. Depois eu aplico normalmente as regrinhas de adição e subtração. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8. E o sinal de mais. Agora eu continuo. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Agora eu coloco o sinal do colchete. Agora eu vou resolver essa subtração e essa adição. Eu vou ficar com 3/4 vezes 8 menos 3, 5/4. Dividido por, repito, 3/5 vezes 8 mais 1, 9 sobre 2. Agora, eu vou resolver as multiplicações de dentro dos colchetes. Resolver primeiro esse primeiro colchete. 3/4 vezes 5 sobre 4. Vai ser 3 vezes 5, 15. 4 vezes 4, 16. Bota o sinal de dividir. Agora, 3/5 vezes 9 meios, que vai ser 3 vezes 9, 27. 5 vezes 2, 10. Agora eu tenho uma divisão de fração. Quando eu tenho uma divisão de fração, eu preciso lembrar. Repete a primeira, que é 15 sobre 16. Troca o sinal. Era divisão, agora vira multiplicação. E depois disso, inverte a segunda, deixa a segunda ao contrário. Era 27 sobre 10, fica 10 sobre 27.
Depois disso, eu faço a multiplicação. 15 vezes 10, 150. 16 vezes 27, 432. Aqui é o nosso resultado, mas eu posso simplificar. Todos dois são pares, então todos dois divisíveis por 2. 150 dividido por 2, 75. 432 dividido por 2, 216. Então, nosso resultado final é 75 sobre 216. Agora, vamos dar continuidade. E assim a gente encerrou a nossa aula de Matemática 1 hoje, certo? Para você rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube, certo? Assim vocês podem assistir as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para acompanharem as agendas digitais. Qualquer dúvida, estou à disposição e espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!